Olá, pessoal, estamos aqui nesse podcast Cátedra Social, academia fora dos muros, para que possa, então, unir a ciência com o humano, a ciência que cuida fora das quatro paredes da universidade. E eu estou aqui, o nosso tema é falar sobre o voluntariado. Eu estou aqui com o nosso querido mestre, professor, coordenador do curso de enfermagem, professor Luiz. Professor Luiz, a enfermagem, ela já é quase que o servir ao próximo todos os dias e diariamente. Porém, eu gostaria que a minha pergunta é, se voluntariado fosse uma disciplina na universidade, qual seria a ementa? Né? Essa é a minha pergunta. Porém, você fica livre para falar sobre essa importância desses trabalhos sociais que a academia, que os alunos, que a universidade propõe para que os alunos fiquem mais próximos da comunidade, saiam da teoria, né, e possa aplicar ali o conhecimento, mas já ter esse contato com o próximo, com a comunidade. Tem vários projetos de extensão. Fala para mim a importância dessa vivência na academia. Primeiramente, agradecer o convite, a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco, né, a nossa ideia de formação humanística, de formação voltada para desenvolver várias competências que vão além da técnica. E quando você foi muito feliz na sua pergunta, quando você disse que se fosse uma disciplina, né, qual que seria a ementa? Eu acho que ela é uma disciplina, tá? É um tema presente em todas as disciplinas, e se a gente voltar um pouquinho, pegar as diretrizes curriculares, a preocupação que o MEC tem, né, de formar profissionais e formar para o SUS especificamente, que é um dos grandes objetivos da formação, ele traz o quê? Uma formação humanística. Né? Então, quando você fala em formação humanística, você pensa no desenvolvimento de algumas competências. Né? E aí, quando você fala em competências, a enfermagem, que ela é muito técnica, mas ela usa a comunicação, a percepção, a solidariedade, a compaixão com o próximo, tudo isso baseado em fundamentação científica. O voluntariado e as ações sociais, ela vem para o aluno desenvolver essa competência, e para ele é um presente, porque se deixa tudo para o estágio, ele vai chegar, vai ter que assimilar tudo ao mesmo tempo. Então é uma troca, né? É você contribuir com a sociedade, é você garantir um princípio de justiça na visão daquele aluno. Eu acho que isso tem tudo a ver com a saúde, não só a enfermagem, mas também todos os outros profissionais. E minha outra pergunta, e eu tenho certeza que também é um questionamento, né? Tanto para os alunos como para os professores, porque não é fácil também para esse professor, vamos lá, ele já está na academia, né? De manhã, de tarde, de noite, eu tenho o seu outro trabalho. Esse professor disponibilizar essas horas, um sábado, um domingo, para atender esse convite, para servir aí a população, né? E aí vem aquela linha tênue, né? Entre o voluntariado e mão de obra gratuita, né? Que mascara aí a ausência do Estado também, vamos colocar aqui, né? Como é que funciona aí? Eu tenho uma concepção em relação a isso, se você me permite. Eu entendo que quando um docente, né, ele assume o compromisso com a universidade, ele traz, além do compromisso da sala de aula, ele traz dois grandes compromissos, que é a extensão universitária, né, e é a produção científica. E isso é independente de qualquer relação contratual e remuneração. Até porque eu acho que todo profissional de saúde, né, ele deve ter imbuído nele, deve ter com ele essa vontade de querer fazer algo pela sociedade. Quando a gente faz nosso juramento de enfermagem, a gente jura lá perante as autoridades e perante a sociedade de dar o melhor.
né, de poder contribuir com a sociedade. E a gente contribui com a sociedade a partir da nossa postura, do nosso interesse, da nossa capacidade de contribuir com o próximo. Então, acho que o compromisso do professor nessas ações, né, que, como você falou, é um convite, mas é um convite para que ele já tem que entrar sabendo que é um compromisso. Eu tenho essa concepção. Né? Então, acho que, até porque ele é um exemplo para o aluno ali, né? E Sim. A gente tem que trazer para o aluno que é uma mão de duas vias. É o aprendizado dele, né? São as horinhas complementares que eles gostam, sim. Que é importante sim, mas acima de tudo é o compromisso. E é uma oportunidade dele desenvolver alguma competência antes dele entrar mesmo no campo de estágio. Então, eu acho que é um aprendizado mútuo e uma responsabilidade que o docente já tem que trazer com ele. Ainda mais quando você entra numa universidade como a FUVIC, que tem essa preocupação, né, com a responsabilidade com a sociedade. Então, acho que isso aí já deve estar ali no pacote ao entrar na universidade. Entendi. Professor, conta pra gente aí, eu sei que vocês vão estar vendo aí, durante a nossa entrevista aqui no podcast, vocês vão tem a oportunidade de assistir, ver toda essa ação social, né, lá fora. Mas você já ouviu de alunos o impacto na vida desses alunos? Eles têm trazido depoimento até você, né? Você já conseguiu ouvir esses depoimentos? Qual o impacto dessas ações na vida tanto dos alunos como do munícipe? Acho que o mais importante é quando ele desenvolve ali, independente da ação que ele está fazendo, independente da atividade que ele está fazendo, o relacionamento dele, a comunicação, né, com com quem participa daquela atividade com a qual a gente está contribuindo, ele tem experiência de, por exemplo, muitas vezes a pessoa... vou dar um exemplo da última que eu participei, que foi lá no shopping, que a gente fez uma ação referente a teste de glicemia, hipertensão, que teve lá o desfile das meninas. Teve um pai que chegou a um dos alunos para fazer uma abordagem. Era um pai, a figura do homem, com a filha dele, né, uma mocinha de 10, 11 anos, e ele viu, no momento, o nosso material do Papa Nicolau. E ele disse que há 15, 20 dias atrás, a filha dele tinha perguntado para ele qual era o exame que a mãe dela fazia. E aí ele viu ali e ele chegou pra gente, que ele disse que foi muito constrangedor para ele, na figura do homem, explicar para ela. E aí ele perguntou se ela poderia, né, trazer ela junto ali para explicar como que era o exame. E foi uma belezinha que ela pegou o material, viu tudo. Então, assim, você vê, se a gente não tivesse, talvez, ali naquele momento, em que oportunidade essa criança teria uma resposta tão simples, mas que às vezes tem algum tabu? Imediato. Outra contribuição também é que essas ações, embora a gente tenha preocupação mais também com a questão humanística, com o contribuir com o bem-estar da pessoa, é uma oportunidade para a pessoa descobrir um pouquinho do que está acontecendo com ela. Quantas e quantas vezes a gente pega nessas ações um paciente com uma pressão alterada, que não conseguiu ir na unidade de saúde, né? Uma glicemia alterada, um teste de diabetes. Então, os alunos colocam isso para a gente. Nossa, professor, olha só que oportunidade. Um sábado, onde ele teria que estar sendo atendido de segunda a sexta, num posto de saúde, numa unidade básica, e ele está aqui, e se a gente não estivesse aqui, né, quando que ele iria pensar nisso? Então, acho que esse feedback é muito importante. E eles costumam trazer, assim, geralmente, sempre vem umas 2 ou 3 historinhas que aconteceram no dia que ele traz pra gente. Isso é bacana. Legal. Eu vou puxar, então, aí um gancho na sua fala, quando você falou da UBS, né, dos PAs. E o professor Luiz, o coordenador do curso de enfermagem, ele também é diretor aqui da Secretaria de Saúde. Como é que é essa questão aí do voluntariado? Será que existe esse profissional, já que já saiu da academia, que é um servidor público, né? Tem também aqueles que são prestadores de serviço com as OS, né? Você tem tido dificuldade? Você consegue trazer também esse voluntariado? Tipo, nós temos aí o programa Prefeitura Perto de Você, no sábado. Como é que fica essa situação? Né? Esse profissional já formado, você percebe que
tem essa predisposição, essa disponibilidade para o voluntariado? Olha, Simone, eu volto um pouquinho, acho que a grande responsabilidade é da formação, né? E especificamente na minha diretoria, com os meus funcionários, os meus colaboradores, a gente sempre tenta entender o lado de cada um e a gente faz assim uma espécie de, não digo um rodízio, mas sempre quem pode estar indo, eu não tenho tido grandes dificuldades, né? A gente tem lá na secretaria, a gente tem um programa de voluntariado também, então isso aí é uma coisa que a gente precisa valorizar, né? Porque contribuir de alguma forma com a sociedade, isso é importante para a nossa formação, para a nossa experiência, mas a gente tem tido assim, sem grandes dificuldades eles estarem participando, eles estarem ajudando, eles estarem em algumas ações da própria secretaria, da própria prefeitura. Eu acho que, talvez, não sei, isso é uma percepção que eu tenho. Talvez a saúde ela já traz um pouco mais de atender, entendeu? Sim. De servir. Né? E eu acho que é isso que a gente busca. Eu acho que é muito importante quando o profissional que vai traçar o ensino, né? Seja na medicina, na enfermagem, na fisioterapia, em qualquer área de atuação, em qualquer assunto que você vai trabalhar em sala de aula, você tem que trazer a importância de você ver o indivíduo, o cidadão, na sua totalidade, né? Na sua necessidade espiritual, mental, social, física. Então, porque saúde, clichê, né? Saúde ao completo bem-estar físico, mental, social e espiritual. Mas, assim, quem é que consegue estar completo em tudo? É verdade. Então, acho que isso está muito enraizado na nossa formação e na nossa profissão. Qual a mensagem você deixaria, né, para os nossos alunos? O podcast Cátedra Social vai alcançar, né, os nossos alunos da academia, tanto para o corpo docente, como para o discente, e até os colaboradores. Qual a mensagem que você deixaria com relação a essa responsabilidade social, a empatia, a equidade, né? Isso é muito importante hoje. A equidade, ela tem falado muito alto. Acho que todo profissional ele tem que entender sobre isso, né? Qual a mensagem que você deixaria? Acho que a gente não pode esquecer, a gente tem que ter em mente que o voluntariado ele é a prática da responsabilidade social. Né? Ele é o executar aquela responsabilidade social. E o voluntariado, você pode, sem perceber, você pode transformar a vida das pessoas. Seja momentânea ou seja ter um impacto na vida dela. Às vezes é algo que você fala, às vezes é uma ação que você desenvolve, que você pode trazer para a pessoa uma reflexão. Então, assim, é que eu sempre falo, no relacionamento com a pessoa, né, no relacionamento entre os seres humanos, aproveite o máximo, explore o máximo, porque a gente sempre tem algo a contribuir com o outro. Isso vai desde algo mais simples que você percebe e às vezes até mesmo algo que você não percebe, né, mas aquela pessoa está ali para escutar, para receber alguma atenção, esclarecer alguma questão de vida. Então, acho que é isso. A nossa maneira, a nossa prática, né, o voluntariado, ele é a prática da responsabilidade social. E a gente, todo mundo, como cidadão, a gente tem esse compromisso, né? A gente precisa contribuir. Eu queria até deixar um recadinho que eu lembrei agora, assim, né? Tem umas coisas que acontecem que a gente não explica. Meu pai era médico, né? Digo, era porque ele nos deixou, faleceu tem alguns anos, e ele sempre fazia atendimento voluntário como médico. E o interessante é que no corre-corre da saúde, sempre com muito trabalho, e ele dá com uma certa idade, 50 para 60 anos, a gente sempre fala, pai, desmarca, faz de 15 em 15 dias. Ele falou, gente, se tem um serviço que eu não posso desmarcar, é o voluntariado. Porque quem está indo é que não está tendo condição de ir onde eu cobro para atender. Então, ali é o meu maior compromisso. E ele falou isso e eu nunca mais esqueci. Então, realmente, ele falava, ali eu não posso. Então, acho que o voluntariado é isso. Né? A responsabilidade social é isso. Você está indo e quem chega até você é porque está precisando de algo. Pode ser simples ou pode ser algo mais complexo. E ele falava, o meu plantão de segunda-feira é sagrado.
mesmo que eu não receba nada financeiramente, mas de alguma forma eu estou recebendo, eu estou doando para alguém. E isso é fantástico, né? Quando você pensa assim. Então eu espero que os nossos alunos, né, que são técnicos, que futuramente vão sair da faculdade formados, que eles tenham essa percepção. Né? E o seu pai deixou o legado, ao ponto de você estar aí trazendo como depoimento, como experiência, algo que marcou a tua vida. E eu tenho certeza, professor Luiz, que os alunos, eles também conseguem ter essas experiências, essa vivência nesse campo aí do voluntariado e traz o crescimento. Eu já ouvi muitos alunos aqui no Unifunvic, eu trabalhei 15 anos aqui, estou retornando agora, né, depois de 2 anos afastada, e nesses 2 anos, aqui na cidade de Pindamonhangaba, eu encontrava com alunos formados, já profissional, atuando aí nas redes, nas repartições públicas, em vários segmentos, e eles lembram. Nossa, eu ficava chateado quando tinha que ação social. É o primeiro contato deles, né, com a população, Isso. com a pessoa. Mas quando a gente chegava, professora, na ação social, no evento, aquilo ali parece que preenchia tanto, algo assim, que a gente não sabia explicar, o contato com as pessoas agradecendo por um simples aferir pressão, ou glicemia, ou nas campanhas nossas do Outubro Rosa, Novembro Azul, conhecimento que levou aquele município, no Natal Solidário, aqueles presentes que a gente levava para as escolas em lugares mais vulneráveis, a Páscoa Solidária, tantos eventos, tantas as campanhas, que os alunos, eles compartilhavam isso comigo. Poxa, que saudade, tá? A gente podia voltar a fazer isso, aquilo. Mas o que mais me marca, o que mais me marca nesses depoimentos é o impacto na vida deles, né? Como o teu pai impactou você e deixou esse legado. Então, é isso que a gente quer trazer aqui nesse programa Cátedra Social, é mostrar a importância de se tocar em vidas e mostrar que as pessoas são melhores do que coisas. E pode fazer o melhor e pode se tornar melhor fazendo o melhor. Exatamente. E que é até você ganhar mais do que o que você está oferecendo. Né? Então, isso é muito importante. Então, o nosso Cátedra Social fica aí, vocês vão ver agora vídeo, foto das nossas ações sociais e essa, em especial, do desfile das mães, né? Você vê ali mães de 60, 70, 80 anos desfilando e depois ia lá, os alunos ali. Então, e isso é o qual voluntariado. É o significado para elas, né? Muito grande, muito. Elas vinham até a mim e agradeciam por aquele momento, agradecer por estar desfilando na passarela, uma coisa tão simples, uma passarela tão curta. São valores, né? São valores. O abraço, o carinho. Então, isso é que faz com que a gente deixe a nossa família no sábado à tarde. Sim. Né? A gente invista do nosso próprio recurso. E outro, se você faz um voluntariado sem abrir mão de nada, você não está sendo um voluntário. Exatamente. Então, é uma pergunta que me colocaram aqui. Ó. Como a academia pode formar voluntários melhores sem transformar a academia em laboratório? Exatamente. Então, acho que tem tudo a ver, porque você precisa também se doar um pouco para você fazer, como você falou, né? Tantas pessoas que poderiam estar em casa no sábado, mas ser voluntariado, você ter a sua responsabilidade, né? Então, acho que é isso. É isso aí. Então, nós agradecemos aí a presença do nosso coordenador do curso de enfermagem, professor Luiz. Também a gente tem a honra aqui em Pindamonhangaba de tê-lo como nosso diretor da Secretaria de Saúde. Então, que os alunos possam sugar esse professor, esse coordenador, né? E que ele possa estar sempre disponibilizando a vocês a oportunidade de estarem num campo, saírem das 4 paredes de uma sala de aula, dos muros, e que você possa alcançar vidas com o seu conhecimento. Deus abençoe a todos nós.